Olá, turma 901, bom dia. Data da nossa aula de hoje, 14 de dezembro de 2020. Estamos chegando aí na semana de finalizar, né, o nosso ano letivo, tá? Desde já eu quero, assim, desejar o Natal mais do que abençoado para vocês. Agradecer aí a participação, tá, de vocês, o envio das atividades. Tá? E um beijo grande aí na família de vocês também. Bom, na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre a Revolução dos Cravos e também sobre a luta contra o apartheid na África do Sul. Bom, com relação à Revolução dos Cravos, nós podemos destacar, tá, que em Portugal, os gastos com a guerra na África e a morte de milhares de jovens soldados portugueses geraram forte descontentamento, que foi o que contribuiu para a eclosão da Revolução dos Cravos em 25 de abril de 1974, tá? Liderada por esses jovens oficiais das Forças Armadas portuguesas e contando com amplo apoio popular, a Revolução dos Cravos derrubou a ditadura salazarista, que vigorava em Portugal 42 anos. Vitorioso, o novo governo português adotou o seguinte lema: democracia em nosso país, descolonização na África, e depois de dissolver a política portuguesa, encaminhou o reconhecimento das independências africanas. Moçambique teve a independência reconhecida sob a presidência de Samora Machel. E Angola teve aí, né, Agostinho Neto, tá? E essa revolução, né, ela ficou conhecida porque não houve, né, quase morte. E ela aconteceu devido, né, à questão da morte de milhares de soldados portugueses, tá? E ela é conhecida por cravos, né, porque os militares eles colocaram aí no cano das armas, tá, os cravos. E aí o cravo, né, ficou como símbolo dessa revolução pacífica e conhecida também, né, como de alegria. Agora nós vamos falar sobre o apartheid, a luta do apartheid na África do Sul. Bom, em alguns países africanos independentes, os nativos eles tiveram que lutar contra a opressão dos regimes segregacionistas, como o da Rodésia e o da África do Sul. No começo do século XX, a África do Sul era um país rico em recursos minerais e era habitada por povos negros como os bosquimanos, os xhosas e os zulus, e por descendentes de holandeses e ingleses. Essa maioria impôs à maioria negra uma série de leis segregacionistas. E aí, diante disso, os negros, que eram liderados por Pixley Khan, fundaram no ano seguinte o partido político para lutar por seus direitos. Em 1948, essa minoria branca decidiu oficializar o apartheid, tá? Lembrando aí que o apartheid, ele foi um regime segregacionista que obrigava os negros a morar em lugares separados dos brancos e a frequentar escolas, praias e banheiros só, né, para negros e andar constantemente com um passe de modo que a polícia pudesse controlar seu deslocamento. Eram proibidos também aí, tá, de possuírem terras no território nacional, apesar de serem muito mais numerosos do que os brancos. Reagindo a essa situação, o Congresso Nacional Africano, ele promoveu várias manifestações contra o governo racista de seu país. E numa delas aí o governo prendeu 8 líderes do CNA. Entre eles estava, né, Nelson Mandela, que foi condenado à prisão perpétua. Nas décadas seguintes, as lutas pelo fim do racismo se intensificaram. E aí, então, em junho, milhares de estudantes negros foram às ruas, tá?
em protesto contra a imposição da língua africana nas escolas, tá? A polícia atirou contra as crianças e os jovens que marchavam vestidos com seus uniformes escolares, tá? Foram aí mortos, tá, pessoal? E esse episódio aí, né, chocou muito esse período, tá? Cerca de 170 crianças foram mortas nesse episódio. E aí, esse episódio com essas crianças mortas, né, nesse protesto, ficou conhecido como o Massacre de Soweto. Esse fato aí chegou à opinião pública mundial, esse acontecimento. E alguns países passaram a boicotar a economia da África do Sul e a ONU também determinou a proibição da venda de armas ao país. Sob forte pressão interna e externa, o governo sul-africano anulou as leis do apartheid e então Nelson Mandela foi liberado da prisão e o CNA recuperou a legalidade e os negros passaram a ter os mesmos direitos civis e também políticos dos brancos. Ocorreram aí as primeiras eleições, tá, no ano de 1994, com a participação dos negros da África do Sul, e então Mandela foi eleito presidente da República. E com o apoio da maioria do parlamento, ele conquistou mais uma, né, aí de suas conquistas. Ele aprovou a Lei dos Direitos sobre a Terra, que restituiu, tá, às famílias negras as terras onde elas tinham sido aí perdidas, né? Tá? Agora, como atividade, você vai elaborar 8 perguntinhas e respostas sobre o assunto que nós acabamos de estudar. E em seguida, você vai responder aí no seu caderno as seguintes páginas do seu livro, 221, 222, 223 e 224. Beijo grande, fiquem com Deus e te aguardo na nossa próxima aula.